Não. Deixa eu só dizer uma coisa. A minha chatice me fez hoje apurar a questão do Matheus Pereira. Por quê? Porque a minha chatice me fez ver crescer, desenvolver nas redes sociais uma certa maldade com o Matheus Pereira. E que maldade foi essa? Especular sobre saída, especular sobre problemas com o Léo Jardim, especular sobre problemas com a direção, problemas com o Pedrinho e Miguel. Eu falei, peraí, fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro e essa pessoa me disse, é o primeiro a chegar todos os dias, está treinando muito bem e antes dessa questão da gravidez eu já estava trazendo aqui que eu tinha informação que ele estava voando nos treinos. Porém, o Matheus Pereira procurou o Léo Jardim, explicou a situação. E qual a situação? Por isso que ele não faz viagens longas e por isso ele tem que ficar mais por perto da esposa dele. A esposa dele, não quero expor aqui, nem ele e nem a esposa. Por isso eu não vou dar detalhes. E não cabe também esses detalhes. Não cabem esses detalhes. A esposa dele tem uma gravidez extremamente delicada, que requer um cuidado e as famílias moram fora do país. Então ele é meio que a base dela, ele é efetivamente a base dela aqui. Como é uma gravidez muito delicada e já está entrando na 42ª semana e ela não consegue no parto, não conseguiu até agora através do parto normal, pode ser que se até sábado não nasça o filho, tenha que fazer uma cesariana. Mas isso já é uma exposição? Não, não é. Não é. É só para explicar que não tem como um jogador como o Matheus Pereira, que tem a família por lá, a família da esposa por lá, e eles aqui, os dois juntos, não tem como, cara, ele abandonar a esposa dele num momento como esse. Não tem como. Não tem como. Ele vai dizer, traz a família para cá, não seria mais fácil ele estar aqui mais próximo? Né? Então, já tem gente cuidando dela, ele está acompanhando de perto, porque é muito delicada a situação. É isso. Então, por isso ele não fez viagem longa. Então não tem migué, não tem briga, não tem nada. E é uma sacanagem o que muita gente está fazendo com o Matheus Pereira, cobrando que, é treta, é migué, peraí. Mas aí agora eu acho que esclarecido, né, o motivo, te fica mais fácil, né? E sábado agora é o prazo que eles deram, eles os médicos, né, que se não conseguir parto normal, aí vão fazer até no sábado a cesariana e o filho do Matheus Pereira nasce, tomara que venha com muita saúde e que ele volte a brilhar assim como brilhou com a camisa do Cruzeiro até agora. Uma coisa é você criticar a atuação, é você criticar uma declaração como eu critiquei várias vezes aqui, falar do jogador Matheus Pereira. Outra coisa é começar a expor situações que não existem. Então, Matheus Pereira, a situação é exatamente essa, eu confirmei isso no clube e não tem nada além disso. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Essa colocação sua, eu acho que ela é muito pertinente. Mas ela não veio de nenhum, até esse momento não tinha vindo nem do Cruzeiro, nem do jogador, nem nada. Não queriam exposição. O que você pensa disso? Porque eu acho assim, é até difícil a gente falar isso do lado pessoal do jogador dele querer expor, né? Tá. Mas por isso que aconteceu esse tanto de achômetros aí, né? Por essa questão de ele já ter tido algumas coisas. Viu? Não, eu concordo com você, mas eu acho que depois dessa declaração que você deu aí, isso aí vai ser estancado. Eu, por exemplo, até ontem, eu tinha uma certa... porque não é comum você ver um jogador de futebol deixar de ir para um jogo por conta de uma gravidez normal, né? Porque tem o suporte da família, da esposa e tudo mais. Nesse caso, me chamou a atenção da maneira como o Cruzeiro estava levando e dos torcedores também ficarem incomodados, porque está atrapalhando o time em campo. Quando você fala isso agora, eu dou toda a razão. O Cruzeiro está corretíssimo. Quando é que foi que o Igor Rabelo ficou fora de 1 ou 2 jogos por causa de alguma questão familiar? Foi recentemente agora? Igor Rabelo? O Igor Rabelo. Recentemente não, já tem algum tempo. Aí eu soltei uma frase aqui, que foi um grande erro que eu cometi, não repercutiu, ninguém me cobrou nada disso, mas eu que fiz uma autocrítica, falei, caramba, não deveria nunca ter falado isso. Não sei se a esposa dele estava com algum problema de saúde, não sei. Eu lembro que eu falei assim, mas ele não é médico. Eu soltei essa aqui. Foi uma merda que eu disse aqui, quando eu falei isso. E aí isso me fez questionar, falei, peraí, não pode ser assim, cara. Mas eu tenho meus problemas, o Valu tem os dele, o Thiago tem os dele, cada um tem. Tem dia que você acorda, você não consegue render, velho. Mas você não deixa de trabalhar. Depende do tamanho do problema. Você não deixa de trabalhar. Se é um problema envolvendo seriamente minha esposa, minha filha, cara, até animal meu, dependendo da situação dele, Quanto tempo você fica sem trabalhar? Bom, dependendo da gravidade da situação, quanto tempo precisar, Thiago? Quanto tempo precisar? Desculpa. Cara, é sentimento, velho. É sentimento. Tem É uma coisa. Que estão exagerando. É uma coisa que a gente.
Ele devia trabalhar mais, devia participar mais dos Mas jogos. como ele vai fazer viagem longa, Thiago? Com a situação Ninguém grave tá com a falando esposa? Ele está trabalhando, ele vai Continuar não, aos trabalhando. treinos na Não, toca. peraí, Ele vai aos treinos e está rendendo muito bem. Ele jogou contra o Mirassol. Ele jogou deveria contra o jogar Mirassol. Não, mas jogou contra o Mirassol. O cara vai O que ele viajar. poderia fazer a mais? Jogar. Bom, mas ele não Viagem jogou Ele não longa, pode contra o viajar Mirassol. longa, Thiago, fazer a viagem longa. Enfrentar o Inter, por exemplo, no sábado. Ele não pode fazer a viagem domingo, longa. né? Principalmente, Viajar para enfrentar o principalmente. Inter ou viajar para enfrentar um porque clube assim, da a Argentina, gente, não é mesmo. eu vou Eu falar acho que primeiro deveria. da questão pessoal, né? Já reparou como é que a gente tem sempre a melhor solução para a vida alheia, que não é a nossa? Exato. E na nossa, muitas vezes, a gente não tem a solução. Eu estou falando aqui da parte pessoal, né? Eu acho que nem deveria, discordo do Breno no que diz respeito a abrir demais. O jogador está com essa situação, a esposa grávida e vai acompanhá-la de perto. Eu, no meu entendimento, e aí é de cada um, né? Nem precisava de tantas legendas para explicar uma situação dessa, né? Mas o ano é 2025 e a gente vê cada vez mais as pessoas irem por caminhos que elas desejam. Tudo bem. E eu vou por esse caminho aqui, tá? Então, eu acho que é importante para o Matheus Pereira que isso seja logo resolvido, o melhor para a saúde da esposa dele, do filho, tá? E agora falando do aspecto esportivo, que é o campo, ele entrou contra o Mirassol, acho que ele foi útil naquele momento, é um cara que segurou bem a bola, é um cara que chamou algumas faltas. O torcedor do Cruzeiro, falando pelo aspecto do campo, comecei falando do pessoal e passei para o campo, que é o jogador, que é o que interessa à instituição e também ao torcedor, de uma maneira geral, pelo menos. Não que alguém não possa se interessar pelo aspecto pessoal. Olha e vê essa situação hoje, o torcedor do Cruzeiro, e torce para que ela aconteça de imediato. Porque vendo principalmente o Cruzeiro dentro de campo, nas partidas contra o Mirassol e contra o Santa Fé também, ninguém duvida de que o Matheus Pereira ajudaria e muito, não resolveria todos os problemas que o Cruzeiro tem a resolver. Acho que seria demais colocar na conta dele, mas a gente está falando de um cara que tem a bola nos pés, que não tem medo de tentar tocar para frente, que não tem medo de tentar jogadas que não sejam simplesmente o passe e que mesmo nos seus piores momentos não costuma se esconder das partidas. É disparadamente. Quando jogar mal, será criticado. Exatamente. E quando der declarações inapropriadas como como aqui. deu, a gente vai chegar aqui e criticar. Lógico. E quando um diretor de futebol, como Alexandre Matos, que é CEO do clube, fizer o que fez há um tempo atrás, eu mandei a merda mesmo, e mandaria de novo se precisar, a gente vai falar. Agora, quando acontece um caso desse, desculpa, gente, aí não dá para achar que é normal, não, tem que se vira. Vai pôr enfermeiro lá, não. Se é com a minha esposa e minha filha, eu tava lá. Eu tava lá, acompanhando. Se eu não tivesse ninguém, né? Enfim. Ô, Everton, e As pessoas isso- acham que o dinheiro resolve tudo. e né? isso é muito- não, freta um jatinho, isso- traz a família. Não, isso é jogador não pode, ganha muito dinheiro, tem que trabalhar. Isso é muito hipotético, né? A gente fica criando uma imagem assim. Ah, se fosse eu estaria em campo. Se fosse você. Então eu preciso São consultores respeitar da vida alheia. isso. Eu preciso respeitar a posição dele. Não, eu prefiro. E ele conversou com o Leonardo Jardim. O cara que hoje manda lá no Cruzeiro, nos jogadores, que coordena, que comanda os jogadores, deu o aval. Matheus, estamos com você, fica com a cabeça boa, vai dar tudo certo, que o seu filho venha ao mundo da melhor maneira, que sua esposa esteja bem. Então é isso, é o apoio que tem que ter nesse momento. E falando da parte técnica, o Matheus Pereira é disparado o melhor jogador tecnicamente do elenco do Cruzeiro. E ponto. E o Cruzeiro precisa dele e com tranquilidade ele vai voltar, vai servir o Cruzeiro e muito bem ao longo da temporada. Ó, eu preciso. O Cruzeiro decidiu mandar o jogo contra o Vasco da Gama, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, Mineirão disponível, Independência também, Parque do Sabiá, o Rony que comprou, aquele jogador, inclusive do Atlético, que comprou o jogo, já é uma coisa habitual, né? E aí vai jogar então em Uberlândia. E aí a gente vai falar disso. É que não tem outro jeito, né? E aí, não sei se foi o Thiago, se foi o Elton, falou, pô, por que não levou pra Brasília? Eu falei. Você que falou, né? Vamos levar pra Brasília. Ó,
Aí eu acho que tem que analisar uma série de questões. Lá só tem torcedor dos times do Rio lá, ué. Mas tem cruzeirense demais lá, torcedor de time. Lá tem muito flamenguista, muito vascaíno. Lá tem muito de tudo, Tem gente. atleticano e cruzeirense demais lá, cara. Brasília tem de mineiro, tudo. é. Eu vou falar um Brasília tem negócio, de tudo. Brasília é impressionante o número de mas eu torcedores acho que lá mineiros. tem mais. Mas eu tô com o Breno. Mas Vascaíno tem- e flamenguista cara, lá não tem igual tem que cruzeirense e fazer, atleticano, gente, tem que fazer as partes aqui em Minas Gerais. Se vai para algum lugar, que seja em Minas Gerais. Então- o Triângulo então você Mineiro, concorda aqui? concordo, o Triângulo Mineiro receber o Cruzeiro e lá a torcida do Cruzeiro é muito grande, muito participativa e não atende só Uberlândia, a região toda do Triângulo. e a vai torcida para lá, organizada sai daqui e vai sai também. daqui, vai também. Eu acho que se o Cruzeiro. Eu acho que, por exemplo, no Vale do Aço tem mais torcedor do Cruzeiro. Ipatinga tem mais torcedor. Mas o Eu não sei Ipatingão como não é está que se sendo encontra- É isso que eu tô te a falando. situação do Ipatingão. Eu ia falar, não sei como é que se encontra. Não sei como é que é Uberlândia, não. Uberlândia tem. O Cruzeiro mandou Já muitos conversei jogos com lá. vários, O Cruzeiro mandou muitos jogos lá. cruzeirenses. Muitos. Muitos. Uberlândia- Não, já mandou. Cara, mandou em 2010 Sete 2010 e Lagoas, lá. 2011, 2011, Uberlândia era a segunda casa do eu Cruzeiro. fui trabalhando. Eu fiz vários jogos do Eu Cruzeiro fui lá. trabalhando em vários jogos do Cruzeiro lá, casa cheia. Cheia? E eu fui assistir a um jogo do Cruzeiro lá num sábado à noite, cara. Não me lembro se foi Palmeiras. Não me lembro. Ou foi 10 ou 11. Eu fui assistir a um jogo lá no Parque do Sabiá, completamente lotado, porque os torcedores da região, das cidades próximas, eles se deslocam. Tudo, Uberlândia vão pra lá. uma cidade bacana, Que pra você isso. passar um dia lá e um final de semana e tal. Ótima cidade. Então, assim, pelas informações, pode até Certeiro, apurar aí, Cruzeiro. Thiago, por gentileza. Eu tô vendo aqui se eu acho alguma. Foi ano retrasado Se que teve foi o R$1 Atlético milhão mesmo de Cruzeiro lá. reais que eles... Acho que foi. Foi o ano retrasado, teve o Retrasado teve Atlético Atlético Cruzeiro brasileiro lá. Foi. Com Não, torcida vários dividida, não deles, foi? né? Esse jogo, Valor? Foi 1x0 gol do Hulk, de falta. Foi 1x0 gol do Hulk. Exatamente. O Rafael Foi torcida Cabral única estava no esse gol. jogo? Não, foi cobrou não. uma falta da intermediária. intermediária. Longe e aceitou o Rafael Não, Cabral. o que bateu tiro de meta. O Rafael Cabral Praticamente. tomou- bateu tiro de meta e foi gol. Rafael Cabral aceitou. É. Aí eu critiquei ele aqui. Aí depois eu fui almoçar lá no restaurante ali no Jardim Canadá. Ele tava lá, ele passou do meu lado com a cara meio ruim e falou: mas o que eu posso fazer, cara? É que nem- Ele tentou te cumprimentar, mas Não, mas aqui. O que eu não posso foi possível fazer? alcançar, talvez. Que maldade! Não, que porque você isso, tava que longe. maldade! É porque você tá. Ei, calma. Que isso? A maldade tá na cabeça das pessoas, hein? É porque você tava longe, por isso. Entendi. Foi possível por isso. Entendi. Mas assim, só deixar claro, às vezes pro torcedor que ainda não conseguiu se ligar, por que disso? Por que não o Mineirão? Porque tá fazendo igual a gestão anterior, até vi alguns no Twitter falando a respeito. O Mineirão tá destinado a show e o Independência está destinado ao jogo do América. Por isso, o Cruzeiro tomou essa medida, pessoal. Não é repetindo aquele aspecto da gestão do Ronaldo, de venda de mando de campo, que a gente, alguns pelo menos foram tão contrários, eu me incluo entre esses. Eu sou um cara que abomino de qualquer espécie a venda de mando de campo, mas no caso do Cruzeiro, né, não tem como. Ele optou, e acho que é uma boa opção sim, o Parque do Sabiá, que já recebeu o Cruzeiro outras vezes, é um gramado sempre muito bem tratado e Estádio muito bom. com capacidade para muitos torcedores, e a gente sabe, os torcedores do Cruzeiro pelo interior, a força também que existe nas arquibancadas. Sabe quem tá vendo a gente lá em Divinópolis? Quem? Você gosta dele? Essa rara. Maurício Catisper. Grande Maurício, gosto demais do Maurício. velho. Maurição. Um abração, meu querido. Um Maurição abração. está ou não está entre os maiores e mais fanáticos torcedores do Disparado. Cruzeiro? Como é que chama o filho dele, você lembra? Sorin. Apolo Sorin. o nome do Apolo filho Sorin. dele, que aliás é craque de bola. não É sei se bom você de sabe. bola, Aliás, muito o bom de Cruzeiro bola. precisava olhar com carinho aí pro filho do Maurício. Catisper, hein? O moleque é craque de bola. Mas todo mundo tem um craque na família. Eu não tenho, por exemplo. Eu, por exemplo, não tenho. Tem cá, só tem mulher, ninguém joga bola, né? 18 irmãs e um irmão. Meu irmão é professor de karatê, mas não joga bola. Eu até tentei, fui até mais ou menos, mas aí depois Professor eu de preferi karatê? comer. Hã? Professor de karatê? Professor de karatê e defesa pessoal, um monstro. O Bruce Lee, se ele, Ele pegar, dança. se ele pegasse o Bruce Lee hoje, ele arrebentava o Bruce Ele Lee. dança também, além de lutar karatê? Não dança. Não ele é dá. careta. Ah, tá vendo? É porque tem um primo meu que uma vez a gente foi numa balada e ele tava querendo chavecar as meninas e tudo mais. Um grande abraço, Rafael, que tá em Corveia, ele vai me xingar, né? Está contando essa história. E ali chavecando, e a menina querendo dançar com ele e tudo mais. E ela chegou em determinado momento da conversa, ela falou assim: aqui, mas você não dança, não?
Ele virou para ela e disse o seguinte: não, dançar eu não danço não, mas eu luto karatê. Ajudou muito na balada, né? Ninguém Ajudou muito, aproximava. mas, enfim, por isso que eu perguntei, tá? Se ele consegue... Um beijo, viu, Rafael, meu primo, não fique bravo. Se ele lograr êxito, por exemplo, Logrou protege a êxito. moça. Se ele logrou êxito? Ele conseguiu por outras táticas. Um cara que faz arte marcial. Nossa, André! Olha o que o André, o André falou no meu ouvido aqui agora. Antes o cara ter do que não ter. Nossa! Luciano Luciano Dias. Luciano Dias. É convivência Luciano com o Dias. O Luciano. André tá perguntando aqui, Thiago. É que as pessoas acham que a gente combina as discussões aqui, né? O André tá me dizendo aqui 4h30 na rádio e ficamos. que muita. A gente Horário acorda que eu acordei. cedo. A gente acorda cedo pra tramar o que Eu ele vai falar. acordei, era 4h30, cheguei atrasado. Reunião de teatro. Veja bem, as discussões que acontecem aqui no Jogo Aberto, eu tô falando dos programas que eu trabalho, elas nunca são roteirizadas. Elas acontecem, Não tem nem jeito o calor de da roteirizar. discussão é isso mesmo, a gente fica puto mesmo, e às vezes vai almoçar e fica Como tudo que você bem. vai roteirizar Às vezes não isso, fica. gente? Às vezes o cara manda uma mensagem mais tarde, fala, velho, passei do ponto, você desculpa aí e tal. Às vezes quer ficar pistola uma semana e fica, entendeu? Quando você ligar a televisão e de repente notar que tem alguém aqui que tá meio sorumbado, pode saber que tem uma merda com alguém aqui. Então, nesse caso, com o Thiago aqui, o Thiago faz não. Essa chatice que ele falou que eu tenho, ele nasceu com ela e vai morrer com ela. É questionador, chato pra cacete e grita. Aí o Valu ontem, você grita. Eu tenho que gritar, porque se eu não gritar, só o Thiago fala aqui. É verdade. Mas o que você ia falar comigo? O André tava perguntando o que pra mim? Ficou nesse show todo aí falando mal de mim. Falando mal de mim. Tá 1 milhão de pessoas assistindo a gente, em vez de falar comigo que você É tem que que o falar. André falou que tem muita mensagem chegando de gente perguntando se está tudo bem. Não, não tá. Tá. É, porque hoje Eu você não tá bem gosto de quieto. Como não tá? Eu não gosto de vocês. Como não tá? Você tá no colo. Isso vai viralizar, hein? Como não tá? Manda o primeiro beijo entre comentaristas ao vivo. Da Ana, quem mais você gosta na vida? A Eva. E depois da Eva? Meu pai. E depois Minha mãe. Vai ficar... Tudo Minha isso mãe pra poder fica pagar o pé da vida, almoço, que eu hein? botei ela depois do meu pai. Tudo isso pra pagar o almoço. Não, mas não é em qualquer lugar, irmão. Vai pagar o almoço no Cozinha de Fogo no BH Shopping. Aí você acha que eu vou perder? Não. Eu faço as pazes com Se qualquer vocês um. quiserem pro almoço. xingar o Breno, então vão todo mundo lá no Cozinha de Fogo do BH Show. Que dia que o Galo no Twitter, sobre uma parceria que o Gustavo Lima, as empresas do Gustavo Lima, estavam fazendo com o Cruzeiro, né? Isso foi divulgado, inclusive, pelo Cruzeiro, mas é que muita gente não sabe que a empresa parceira pertence ao Gustavo Lima, que é a Balada Eventos, Balada App, né? E que agora, através do aplicativo, com mais tecnologia, com mais agilidade, né? O sócio do Cruzeiro vai ter acesso, né, a comprar tudo de forma mais fácil através do aplicativo, nessa parceria do Cruzeiro com a empresa Balada App, que pertence exatamente ao Balada App. Algumas pessoas chamam de Balada App, outras de Balada App. É uma empresa que pertence ao Gustavo Lima, que todo mundo sabe, é um grande parceiro do Pedrinho, que parece até que o Pedro Lourenço é padrinho do filho dele e tal. Então agora a coisa virando também com a Balada App ou Balada App. Isso uma outra informação, que também não é novidade para o torcedor do Cruzeiro, é o Gabigol, que vai ter o recurso por doping julgado hoje. Eu fiz contato agora há pouco com o pessoal do Cruzeiro para saber um posicionamento do jurídico com respeito à expectativa. Mas é óbvio, embora eu tenha ligado e perguntado, eu esperava uma resposta protocolar, Galante. Porque qual era a resposta protocolar, cara? Estamos tranquilos. Cabeça de juiz, não. Cabeça de juiz, a gente não sabe o que sai dali de dentro. Hoje e amanhã, né, deve ser o julgamento, né? Lembrando do caso, ele se recusou a fazer um exame antidoping num treinamento. Não foi doping, no caso, né? Foi treinamento, é um treino e foi Uma teste visita surpresa. surpresa. É normal isso acontecer dentro do futebol e ele se negou naquela situação. Ele foi julgado naquele primeiro instante, condenado a 2 anos de suspensão, está sob efeito suspensivo. Se acontecer, somente se acontecer, dele ser julgado e ser novamente condenado, ele cumpre a pena até o final de abril, que é quando termina esse prazo de 2 anos da suspensão dele. Então, eu acho que por esses motivos, eu acredito que possa vir a absolvição, mas se vier a condenação, por isso que eu passo pela tranquilidade também da diretoria do Cruzeiro, quando foi fazer a contratação lá no início do ano. Lá no início do ano, quando foi entender qual que era a dinâmica, qual que era o movimento,
quando você entende essas situações do efeito suspensivo e qual o período que ia afastar o Gabigol, seria de hoje para o Cruzeiro 4 jogos. Seriam os 4 jogos, 5 jogos da atual temporada no mês de abril. O efeito suspensivo, ele entra, mas a pena continua rodando. Continua rodando. Exato. Continua rodando. Então, exatamente. Com certeza é algo até que o jurídico do Cruzeiro já estava embasado. Atuou muito antes do departamento de futebol. Isso, já prevendo isso. Sim, exatamente. Que se viesse a acontecer o pior hoje é ele ficar sem jogar até o final de abril. Eu acho que o fato de ser uma questão não é legal, evidentemente. O controle de testes dentro do esporte é muito importante. Todos os atletas devem fazer. Não é exemplo isso que o Gabigol fez, mas é diferente de quando é a questão do doping, evidentemente comprovado, como o caso do Paulo Guerreiro, né? Agora eu vou falar. Então é isso aí, pessoal. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!